O Eric, ele é natural de Jundiaí, uma cidade aqui em São Paulo. Eu tenho a graça de conhecer, não só a cidade, mas eu também tenho a graça de conhecer o Eric pessoalmente. Ele já veio aqui no meu seminário, onde eu resido. Já fui, inclusive, a Jundiaí. O Eric se converteu no ano de 2000 e ele pertenceu à Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele tem como formação ou profissão, ele é graduado em gestão em logística, pós-graduação em gestão estratégica de empresa e negócio e bacharel em teologia. Isso aí. Enfim, meu irmão, seja muito bem-vindo. É alegria a página do apostolado poder receber também o seu testemunho. Então, manda brasa, pode começar. Não sei se Ok, ficou faltando alguma Jefferson. informação a acrescentar. Não, tá certo. Só tá dando um pequeno delay aqui. Eu não sei se é um problema só no seu vídeo ou no meu, mas pode ser que às vezes as palavras saiam um pouco atrasadas aqui. Bom, mas primeiro eu quero agradecer ao apostolado, ao Jefferson, pela oportunidade de dividir um pouco mais sobre a minha história, que na verdade nunca é para nossa honra e glória, mas para a honra e glória de Deus, porque a gente acredita na graça e tudo acontece mediante a graça. E se nós estamos aqui é porque Deus tem nos ajudado, tem nos fortificado até esse exato momento. Eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Jundiaí, eu tenho 31 anos, sou casado, sou filho da Tânia e do José, minha sobrinha Júlia, minha irmã é a Ana, inclusive acho que eles estão aqui na live. E eu entrei na Igreja Católica no ano de 2013, dia 30 de março, quando eu fui de fato crismado, fui recebido, eu já havia sido batizado ainda quando criança, porque antes dos meus pais se tornarem protestantes, eles foram católicos, então, pelo menos até os meus 6, 7 anos de idade, eu tive um contato mínimo ainda com a fé católica, mas eu fui batizado na igreja. Mas aí depois desse período, os meus pais descobriram a fé protestante através da igreja quadrangular e posteriormente da igreja presbiteriana, que foi a igreja na qual eu praticamente estive boa parte do meu tempo. Foi onde eu cresci, onde eu tive amizades, foi onde eu descobri o Cristo. E aqui é um ponto extremamente importante a se dizer, porque eu sou muito grato à Igreja Presbiteriana do Brasil, principalmente à comunidade Jardim Planalto, aqui em Jundiaí, porque foram através deles que eu descobri que eu tive um amor maior, foi através dessa comunidade, dessas pessoas, que me despertou, né, o amor, a paixão pelo Cristo. Eu sou bibatizado, porque eu fui batizado na Igreja Presbiteriana também, quando eu tinha 12 anos mais ou menos, então não é por falta de batismo que eu não vou para o céu, né? Se for por isso eu já estou com o selo garantido. Fui batizado na Igreja Católica ainda recém-nascido e depois aos 12 anos eu fui rebatizado na Igreja Presbiteriana. Bom, pois bem, mas a minha história, né? Como eu me aproximei da Igreja Católica, como foi esse processo. Se eu tiver que colocar todos os detalhes aqui, talvez essa live ficaria ainda muito maior. Mas tentando colocar nos mínimos detalhes aqui para facilitar. Eu praticamente fui um protestante nominal até mais ou menos o ano de 2005. Foi quando eu, de fato, me despertou a curiosidade de estudar a Igreja Católica. Então, gravem bem esse ano, 2005, para que vocês entendam o tempo e a trajetória que eu levei até me aproximar verdadeiramente da Igreja. Meu primeiro emprego foi numa madeireira, uma carpintaria aqui em Jundiaí. E eu fiquei muito feliz quando eu entrei nesse emprego. Eu tinha por volta de 16 anos de idade, porque existia uma grande quantidade de protestantes, de evangélicos que trabalhavam nesse lugar. E uma das primeiras coisas que me despertou a curiosidade e a alegria, porque ali eu poderia ter uma grande comunhão com esses irmãos. E eu era um presbiteriano, e o presbiteriano ele vem de uma igreja reformada, é uma igreja histórica, então é uma igreja que ela não se assemelha muito às denominações protestantes, principalmente as últimas que surgiram nos últimos 100 anos. E quando eu entrei nessa madeireira, eu tive contato com pessoas de várias denominações, quadrangular, congregação cristã, batista, testemunho de Jeová, adventistas, então era uma grande gama de várias divisões e denominações. E em meados de 2005, uma das grandes redes sociais que começou a emergir foi o Orkut. O Orkut era
né? Pelo menos para mim, era uma das grandes, e foi uma das grandes redes sociais onde existia a possibilidade de aprendizado. Enfim, Para então, você que não sabe, só um parênteses aqui, uma nota de rodapé, né, para os mais jovens que pegaram simplesmente o tempo do Facebook, do WhatsApp, pois né? é. Vamos dizer assim que o Orkut é o avô do Facebook, né? Isso, uma excelente Então, ferramenta que, inclusive, eu sinto saudades ainda. Para quem usou o Orkut no passado, sabe que foi uma grande ferramenta, assim, uma maravilhosa ferramenta que auxiliava bastante os estudos. E é verdade, né? Para quem não conhece, procure no Google aí depois que vai lembrar. Bom, e a questão é que eu comecei a trabalhar nessa carpintaria, eu fiz Senai, né? Acho que todo mundo aí, boa parte dos meninos sabem o que é o Senai, então eu fiz marcenaria, eu sou técnico em marcenaria também, então é uma outra profissão que eu tenho, mas hoje eu não executo. E eu comecei a trabalhar nesse lugar e praticamente foi dentro desse primeiro emprego que eu comecei a ter algumas dificuldades. Não dificuldades exatamente com as pessoas, mas justamente por conta da grande gama e da grande diversidade que existiam de protestantes ali, e a grande problemática que às vezes nós encontrávamos a respeito de fé. Então veja só, por exemplo, eu era presbiteriano. E o presbiteriano ele tem alguns pontos peculiares que, de certa forma, acabam afastando o presbiteriano, o membro da presbiteriana, de denominações protestantes mais pentecostais. Então, por exemplo, o presbiteriano ele batiza criança, o presbiteriano ele recita o credo apostólico, o presbiteriano ele tem uma profissão, uma confirmação que não é algo semelhante a crisma, mas é uma profissão de fé que o adolescente ele faz depois que ele alcança a maturidade, justamente para confirmar o seu batismo. O presbiteriano ele acredita na predestinação, né? Que é um ponto muito complicado para grande parte das outras denominações protestantes, porque quase em sua totalidade são arminianos. Então, quando eu me deparei, né, com esse cenário de pentecostais, e a presbiteriana ela é uma igreja também muito tradicional, não se bate palma, não se reza em línguas, não se ora em línguas, né? Eu comecei a ter alguns pequenos problemas, porque as pessoas me enxergavam como se eu fosse aquela bolachinha fora do pacote, né? Eu era o protestante diferente, um protestante que às vezes tinha algumas práticas muito próximas da Igreja Católica. Então, como o protestante poderia recitar o credo? Quantas e quantas vezes eu precisei explicar a questão do batismo infante, e nem católico eu era, mas eu precisava, né? Ou precisava às vezes explicar o porquê que a Igreja Presbiteriana não tinha as manifestações em línguas, né? O porquê que a Igreja Presbiteriana ela tinha, né, de acordo com a sua história, ela teve um envolvimento, por exemplo, com a maçonaria aqui no Brasil, que foi até, inclusive, um dos grandes expoentes que auxiliou o crescimento da presbiteriana no Brasil. Então foram alguns cenários que começaram, né, imaginem só, um menino de 16 anos entrar dentro de um novo emprego e se deparar com essa grande diversidade de coisas. E nessa época, o deixa Orkut... eu dar um comentário aqui interessante. O testemunho do Eric, eu acabei me esquecendo de dizer que ele está no site. Depois você pode dar uma olhadinha lá. A conversão de um converso é o título. É engraçado o Eric mencionar isso, porque na nossa última live que nós fizemos com a Thaisa, ela falava muito da questão da unidade, né? E citava aquele trecho de Efésios 4:5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. É interessante notar que muitas pessoas, por ironia do destino, acreditam que a questão das denominações só muda o nome, né? Assembleiano, batista, presbiteriano, e todo mundo fala de Jesus e todo mundo crê na mesma coisa, quando é totalmente o contrário, né? Então, o Eric próprio, no testemunho, ele fala, por exemplo, dos tipos de denominações que ele convivia, né? Então, por exemplo, ele disse que no setor onde trabalhavam 2 membros da Congregação Cristã do Brasil, 4 assembleianos, um adventista, 2 batistas, outros 2 que frequentavam uma comunidade chamada Fogo Divino, essa era do poder, e uma testemunha de Jeová. Ou seja, uma miscelânea de denominações. E o que o Eric está dizendo é o seguinte: não existe unidade doutrinária, não existe unidade de pensamento, porque cada um
crer de uma forma diferente, a partir de muitos pontos de vista, a partir da Eucaristia, do batismo. Jefferson? Pode continuar, Eric. Ah, desculpa, teve um pequeno delay. Não, isso de fato é verdade. Então, por exemplo, existe um membro da Adventista. O Adventismo não acredita na imortalidade da alma, por exemplo. Já os protestantes históricos acreditam na Instituta, na Instituta de São João Calvino, né? São João Calvino, a Instituta de Calvino, eu chamando São João de São João Calvino. Na Instituta de Calvino, por exemplo, Calvino ele assume que de fato as almas estão no céu, mas que elas não podem, por exemplo, participar desse processo de intercessão, que é aquilo que nós acreditamos. Então, os protestantes históricos acreditam na imortalidade da alma, enquanto os adventistas, por exemplo, não acreditam. As pessoas da congregação cristã possuem um batismo diferente. Eles batizam em nome de Jesus Cristo, justamente porque eles acreditam que essa é a forma correta, enquanto todas as outras denominações batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou as denominações mais tradicionais batizam crianças. Os luteranos acreditam que o batismo ele pode perdoar o pecado original. Já os calvinistas não acreditam, mas eles continuam ainda assim batizando as suas crianças, porque é um símbolo, né, da nova circuncisão, como acontecia no passado, quando Abraão, quando foi estabelecida, né, a aliança entre Abraão e Deus, e houve a questão da circuncisão. Então, existe uma série assim, não existe uma teologia única, né, uniforme. Existe um livro, inclusive, há tempos atrás, que foi lançado por um ministro protestante chamado, acho que é Reverendo Greg, se eu não me engano, que é a Teologia e Prática da Igreja Católica Romana. É uma crítica que ele faz pontual e até, de certa forma, bem educada à Igreja Católica. Só que uma das coisas extremamente curiosas dentro desse livro é porque ele compara a base sistêmica, né, da fé católica com as fés protestantes. Então, dentro das fés protestantes, ele escolhe uma, que é que ele professa, que é o calvinismo, para poder comparar com a Igreja Católica. Então, no livro dele, obviamente ele é um protestante, ele procura criticar, né, de forma pontual a Igreja Católica, mas tem um detalhe extremamente importante. Ele precisa escolher uma fé para poder, de certa forma, comparar com a fé da Igreja. Então, enquanto ele escreve um livro para poder falar do magistério da Igreja, ele precisa, dentro de uma gama, de uma grande variedade de outras profissões de fé, escolher apenas uma para poder degladiar com a Igreja. Mas, pois bem... Mas né? Então, você se encontrou no meio dessa mistura de tantas doutrinas, de tantas igrejas, de tantos credos diferentes, bateu o desespero. Talvez eu não diria bem um desespero, né? Mas me surgiu a curiosidade da Igreja Católica. E por quê? Porque nessa empresa, a Madeiroa, que inclusive para quem é de Jundiaí conhece, mas ela fechou as portas há anos atrás, existia um católico, o Leonardo. Então, vários membros, mais um católico. E esse católico foi um dos que, de certa forma, fez com que eu despertasse o interesse de conhecer a igreja, porque eu falei, poxa, o coitado está aqui sendo sempre atacado por todo mundo, né? Quem que é esse bom samaritano aqui que só apanha e não fala nada? Então, na época, eu resolvi estudar. Eu abri o Orkut, e no Orkut existe uma página chamada, do seguinte nome, O Protestantismo é Coisa do Satã. Eu lembro que eu vi aquela página e eu fiquei desesperado, bravo. Eu fiquei assim, eu falei, meu, como que pode alguém falar mal da minha fé? Como alguém pode dizer que o protestantismo é coisa do Satã? E era uma página formada de vários católicos. É claro que talvez para quem é mais novo, pegando alguma página no Facebook, é como se fosse alguma página de meme, né? Mas na época eles tinham algumas certas brincadeiras, mas estudos sérios. Eu entrei naquela página para debater com essas pessoas, porque eu queria defender a minha fé calvinista, reformada, a minha fé presbiteriana, que era uma fé consolidada, enfim. Só que eu também não tinha tanta bagagem, eu precisava estudar, mas eu entrei ali para debater. Eu, em diversos momentos, debatendo com esses católicos, inclusive um deles é ainda muito amigo meu, que é o Luiz Mergulhão. Eu tenho já quase 14 anos de amizade com essa pessoa, porque foi um dos expoentes católicos iniciais que me ajudou nesse processo de conversão. Eu comecei a debater com essas pessoas, inclusive até de gnóstico eu fui chamado, eu nunca esqueço disso, porque eu tinha um cabelo bem grande, a minha foto, eu era do rock and roll, né, do heavy metal também, né, sempre gostei, e eu tinha uma foto meio cabeluda, e o pessoal começava a me chamar de gnóstico, eu não sabia nem o que era gnose, nem o que era ser gnóstico. Enfim,
praticamente isso começou no ano de 2005. E naquele momento me despertou uma curiosidade de entender o que era a Igreja Católica. Porque se até então sempre foram vendidos espantalhos a respeito da Igreja, eu precisava entender o que era. Mas eu era um menino ainda de 16 anos, eu não tinha um pleno conhecimento sobre a Igreja. Eu ainda estava estudando, porque eu sempre gostei de ler muito. Né? Vocês vão observar que aqui atrás aqui tem uma grande variedade de livros, porque eu compro e leio muitos livros, isso desde criança. Eu devo muito até à minha mãe, porque quando eu era criança minha mãe ela lia para mim, então é um bom costume que eu tenho. Então eu resolvi estudar, e dentro da Igreja Presbiteriana aqui do Jardim Planalto tinha uma biblioteca do reverendo Ugolino da Sena Batista, que era o pastor. E dentro dessa biblioteca existiam vários e vários livros relacionados à reforma. Então eu comecei a querer me aprofundar. Então eu lembro que eu li um livro eu li uma biografia de Lutero, de Calvino, eu li alguns catecismos, né, a própria Instituta, os cânones de Dort, enfim. Eu procurei entender os principais pilares da fé protestante, da fé calvinista, os pontos da Tulip, né, o acróstico de Tulip, que é extremamente importante para o calvinismo, para que eu pudesse, de certa forma, expressar melhor a minha fé. Porque quando eu tive esse contato inicial em 2005, eu ainda não pensava em ser católico, pelo contrário, foi um longo período de estudos, e eu queria, na verdade, fortificar ainda mais a minha fé protestante, mas ao longo dos anos, isso, na verdade, acabou mudando, e de perseguidor eu acabei me tornando um perseguido da fé. Quer falar alguma coisa, Eric, Jefferson? uma pergunta. Você falou dos espantalhos que possuía, né? E no próprio testemunho você diz da sua aversão ao catolicismo antes de estudá-lo, né? Então eu pergunto, por quais motivos você tinha essa aversão ao catolicismo e quais eram os espantalhos que você cresceu ouvindo na igreja protestante sobre a igreja católica? Olha, Jefferson, o principal, talvez os três principais espantalhos que as igrejas protestantes vendem contra a igreja católica, primeiro é a questão mariológica. Inclusive, ontem eu publiquei um texto no meu Facebook falando que o principal problema que eu vejo que os protestantes, às vezes, e não católicos, acabam tendo em relação a Maria, é porque eles acabam enxergando Maria como um personagem dogmático, doutrinal. Só que, na verdade, para nós católicos, Maria é uma pessoa, é um membro da nossa família, é mãe. Só que isso não é vendido fora da igreja. Pelo contrário, Maria ela é vista como um objeto de idolatria, ela é vista como uma deusa, a grande deusa de Éfeso, né? Que é mencionada até na Escritura, no livro de Atos. Normalmente os protestantes usam, né, essa comparação para falar de Maria, a questão das imagens, a questão da intercessão dos santos e da veneração. Então são três problemas principais que é vendido, assim, são atirados, vomitados em cima de pessoas que não conhecem a fé, justamente para distanciá-los. Eu nunca esqueço daquele fato, talvez alguém aqui que é mais velho pode até me ajudar a lembrar, daquele pastor da Universal, que em 95, se eu não me engano, foi em 95, 2005, ele acabou chutando uma imagem de Nossa Senhora. Não me lembro agora quando foi. E eu lembro que boatos, depois posteriores, disseram que ele havia se convertido à Igreja Católica. Isso, na verdade, é uma mentira, ele nunca se converteu. Nunca se converteu. Se eu não me engano, essa pessoa é pastora até hoje. Mas eu lembro que na época, na presbiteriana, dizia assim, é impossível que uma pessoa saia do protestantismo e vá para a Igreja Católica, porque se isso aconteceu, essa pessoa nunca conheceu a verdade. Nunca. Nunca conheceu o Evangelho. Nunca conheceu o Evangelho. Porque você não pode, né, sair de algo que é puro e voltar para o vômito. Basicamente é isso. São palavras até fortes que normalmente são utilizadas. Mas o protestantismo ele sempre enfatiza boa parte desses espantalhos e muitos outros, né? Quando a gente fala da questão do primado de São Pedro, quando a gente fala até de pontos simples como o celibato, que é tão claro na Escritura e tão claro na tradição da Igreja, e é uma regra extremamente importante colocada por São Paulo, que nenhum protestante segue, mas eles gostam sempre de criticar o celibato do catolicismo, porque eles dizem que é um sinal do final dos tempos e de apostasia, porque nós não permitimos que as pessoas se casem, como se a Igreja Católica não fosse a maior instituição que defende o casamento, por exemplo. Então, existe uma série de espantalhos que são colocados para denegrir a imagem da Igreja. E com isso, a pessoa cresce dentro desse círculo, acreditando que a Igreja Católica é a grande prostituta, que é a grande Babilônia, e que você, praticamente estando dentro dela, você está perdido.
né? Você não será salvo, você será condenado. Tanto que quando eu comecei a me aproximar da Igreja Católica, eu tinha muito medo disso. Porque eu sempre me perguntava, meu Deus do céu, e se eu entrar para a Igreja Católica? Será que eu serei salvo? Será que eu irei para o inferno? É o medo, né, que é colocado, porque você fica com com aquela aflição, você não sabe se você se aproxima, se você não se aproxima. Mas enfim, né, retomando um pouco dessa trajetória, de 2005 até 2013, isso é, contem aí, foram nada mais nada menos que 8 anos que eu demorei para me decidir pela fé católica, porque eu queria estudar, eu queria entender a fé. Então, eu estudei a patrística, né, se vocês observarem aqui, é uma grande quantidade de livros verdinhos, como diz o Iago Martins, né, os livros verdinhos da Paulus, que são textos importantíssimos para que nós sejamos confirmados na fé. Por exemplo, um protestante ele olha para a Eucaristia como algo simbólico, como algo simplesmente que se trata de um símbolo não eficaz, é apenas um memorial que é colocado ali que não é revivido. Mas quando nós olhamos para a patrística, por exemplo, nós pegamos os textos de Santo Inácio, nós pegamos as obras de Justino de Roma, a primeira e segunda apologia, o seu diálogo contra Trifão. Quando nós olhamos, por exemplo, para Santo Irineu, na sua grande obra contra as heresias, apenas nesses 3 padres da igreja, entre o ano 100 e o ano 200, nós percebemos que a Eucaristia ela era celebrada e ela era vivida como nós vivemos até hoje, como nós celebramos, como nós acreditamos na presença real de Cristo na Eucaristia. Então isso é um ponto extremamente importante para nós, porque se nós católicos acreditamos que Cristo está presente, a nossa fé ela é verdadeira. Então quando você volta para o cristianismo primitivo, você entende que esse cristianismo ele é católico. A palavra Eucaristia, por exemplo, que do grego significa ação de graças, ela não é dita nas denominações protestantes. Mas quando você volta para a patrística, você pega a Didaquê, que é o primeiro catecismo que foi escrito por volta do ano 80, talvez mais antigo que o Evangelho de São João, que o Apocalipse, ou que as 3 epístolas do apóstolo amado de São João, ali aparece o termo, a palavra Eucaristia. E a celebração eucarística mencionada naquele documento tão primitivo é praticamente igual ao rito que nós celebramos hoje. Então, há 2000 anos a igreja ela tem militado nesse sentido. Quando nós olhamos, por exemplo, para a Virgem Maria, os protestantes acreditam que o culto à Virgem ele foi estabelecido no ano 431, no Concílio de Éfeso. E, na verdade, nós, como católicos, sabemos que foi um concílio importante justamente para definir a parte cristológica de Cristo, que Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, por isso que Maria é chamada de Theotokos. Mas os protestantes acreditam que, não, o culto de Maria foi estabelecido 400 anos depois. Mas quando, na verdade, a gente começa a voltar para a patrística e a gente, por exemplo, encontra aquele pergaminho antigo, egípcio, do ano 250. Nós estamos falando de 100 anos após a produção do Evangelho de São João, onde Maria já é invocada. A oração mais antiga, Nossa Senhora, sob a tua proteção, é algo primitivo. E está antes, por exemplo, do ano 313, quando Constantino ele concede aos cristãos liberdade de culto através do Edito de Milão, por exemplo. Então, nós temos uma série de portfólios importantes. Quando a gente olha para São Pedro, por exemplo, São Cipriano, no seu primeiro livro, as suas obras completas, no capítulo A Unidade da Igreja Católica, São Cipriano fala, aquele que não está unido à Cátedra de Pedro não está na igreja. São textos primitivos, são textos assim extremamente importantes. Ou quando olhamos ainda para São Justino no ano 150, quando ele afirma que Maria é a nova Eva, nós sempre falamos muito sobre a questão da Imaculada, do dogma da Imaculada, que os protestantes não aceitam, porque é um dogma recentemente confirmado. Mas quando nós olhamos para a história patrística, para a tradição, nós percebemos que sempre existiu um comparativo muito antigo entre a antiga Eva, que era imaculada e pecou, e entre a nova Eva, que através do seu gesto desata o nó da antiga, como diz Santo Irineu. Então, tudo isso que, por exemplo, eu estou falando é encontrado na tradição, é encontrado na patrística. E são coisas que não são faladas no protestantismo. Por quê? Porque para o protestante, a Bíblia ela simplesmente foi formada durante os 100 primeiros anos e que milagrosamente ela é entregada para a igreja de Cristo, como se fosse um compêndio fechado já de normas, de regras, e como se aquilo já tivesse totalmente preparado e pronto. E na verdade isso é mentira. Isso é falso, porque a Bíblia mesmo ela só foi
formada como nós a conhecemos quase 300, 400 anos depois, em dois concílios africanos, Hipona e Cartago, que são concílios primitivos, inclusive regionais, mas primitivos da igreja. Então, o protestante ele não tem às vezes, infelizmente, esse conhecimento. Fecha-se uma porta com o Evangelho, com o Apocalipse de São João do ano 100, e depois de 15 séculos é aberta, em 1517, com Lutero, né, com as suas 95 teses, quando ele prega no Castelo de Wittenberg, que ele coloca e dá aquela ênfase de que a igreja estava errada, embora a igreja na época passasse por dificuldades, ela ainda continua firme e forte, porque a igreja sempre passou, a igreja sempre teve períodos de crise. Basta ver o próprio Novo Testamento, que mostra certas peculiaridades que a igreja já enfrentava. Então esses 15 séculos são praticamente apagados. É como se não existisse história, como se não existisse ciência, como se não existisse absolutamente nada. Isso é tirado do protestante. Você possuía toda esta visão? Não possuía. Não possuía. Pelo contrário. O que nós, na verdade, apenas tínhamos era apenas a Sagrada Escritura. Esse é o objeto de estudo. É o objeto científico da fé protestante, apenas a Sagrada Escritura. E que para nós também, para nós católicos, também representa, né, um objeto de estudo de fé inerrante. Mas para que nós possamos estudar a Escritura, a gente precisa entender como ela foi formada, por exemplo. Eu não posso dizer e depositar a minha confiança na Sagrada Escritura se eu não depositar a minha confiança na igreja que foi fundada por Cristo, que foi ela a que guiou concílios, pessoas, padres e o próprio magistério para que afirmasse que verdadeiramente aquela Escritura foi inspirada pelo Santo Espírito. Eu nunca esqueço que enquanto eu ainda estava estudando na igreja nesse período de 8 anos, quando eu li a História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, havia me chamado uma atenção, assim, um ponto me chamou bastante atenção. Eusébio de Cesareia escreve essa obra mais ou menos num período já de tranquilidade da igreja, porque Constantino já havia derrotado Maxêncio, né, aquela grande batalha da Ponte Milvio, e dado liberdade de culto para todos os cristãos. Só que, curiosamente, nesse período, entre 320 e 330, a Escritura ainda estava em formação. O livro de Hebreus, por exemplo, não era aceito. O livro do Apocalipse, por diversas vezes, foi chamado de livro apócrifo. A epístola, né, de São Tiago, que nós sabemos hoje que é um pseudônimo, não era, de fato foi um escrito posterior, por diversas vezes ele não figurou na Sagrada Escritura, tanto que esses textos são deuterocanônicos, assim como temos no Velho Testamento os livros deuterocanônicos, o Novo Testamento também tem. Então, eu lembro que eu pensei, falei, poxa vida, né? Se a Bíblia ainda estava em formação, e hoje eu tenho ela completa, e ela foi de fato inspirada pelo Santo Espírito, e ela está aqui formada, eu preciso dar voz e razão para quem de fato formou esse Novo Testamento. Porque se até então esses textos eram considerados apócrifos, ou difíceis de serem entendidos ou não aceitos, quem seria a voz final para dizer que aqueles textos de fato eram verdadeiros? Era a igreja. E aí a gente volta para a própria Escritura, quando a gente pensa, né, na própria profissão de fé de São Pedro, e Cristo dizendo, né, pois Pedro, e sobre essa pedra edificarei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Ou quando nós olhamos para 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que São Paulo diz que a igreja é coluna e sustento da verdade, ou quando olhamos para Efésios 4:5, que São Paulo diz uma só fé, um só Senhor, um só batismo, tudo isso só pode ser de fato unido se nós estivermos em comunhão com a única igreja, como Santo Inácio disse lá no ano 107, a caminho de Roma, para o martírio, um texto extremamente primitivo. Aonde está o bispo? Está Cristo. Aonde está Cristo? Aí está a Igreja Católica. Eric, só retomando um pouco, você iniciou toda essa caminhada no ano de 2005. Sim, exato. Com alguns preconceitos com relação à Virgem Maria, com relação às imagens, à intercessão dos santos, né? E, vamos dizer assim, no seu próprio testemunho você fala a primeira vez que foi à missa, né? Para romper os preconceitos de vez. E aí, como foi a experiência da primeira missa? Só antes de eu comentar esse detalhe, só quero colocar 2 pontos, né? Quando eu era criança, inclusive isso está no meu testemunho, eu lembro que quando eu ia para o centro da cidade com a minha mãe, às vezes eu chorava bastante, eu era uma criança muito birrenta, né? Coitada da minha mãe, né? E o que acontecia? Para me acalmar,
existia apenas um único lugar que minha mãe me levava no centro de Jundiaí, e que era um local onde de fato eu ficava em silêncio. E hoje eu entendo o porquê. Que era o Mosteiro de São Bento. Minha mãe dizia que quando eu ia para o centro de Jundiaí, eu fazia birra, né, chorava pra caramba, e às vezes eu não conseguia parar. O único lugar que eu de fato ficava em silêncio era quando ela me colocava dentro do mosteiro. Na verdade a gente nunca entendeu isso. Nunca entendeu. E hoje eu entendo por que de fato. E um pouco antes de eu começar a estudar a Igreja Católica, eu também lembro que um dia eu havia, né, conversando com a minha mãe, eu disse que eu tinha muita curiosidade de ir numa missa. Isso ainda como protestante. E eu falei que um dia eu iria na Igreja Dom Bosco, próximo de casa ali, que era na época onde eu morava no Eloy Chaves. Inclusive, né, você já foi nessa paróquia. E eu lembro que uma semana depois eu acabei sonhando que eu estava numa missa. Esse ponto não está no meu testemunho, mas eu me recordo disso. E eu lembro que eu fui contar para minha mãe dizendo que eu havia sonhado, e minha mãe falou, olha, tá vendo? Foi um sinal de Deus, você não precisa mais ir para a missa porque você já sonhou. E de fato eu sonhei que eu estava numa missa. Pois bem, andando mais alguns anos à frente, a primeira vez que eu fui numa missa foi na paróquia Cristo Redentor aqui em Jundiaí, que foi inclusive a convite desse meu amigo Leonardo, que trabalhava comigo na madeireira. E eu fui assim com um certo receio, um certo medo, porque eu não sabia o que eu iria encontrar. Mas no início da missa, quando o padre faz a saudação, e eu ouvi o nome de Jesus Cristo sendo ecoado dentro das paredes da igreja, eu falei, olha só, eles falam de Jesus, que legal. Eu lembro disso até hoje. E eu fiquei muito contente, né? Até por conta de todo o desenrolar da missa, eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo, mas eu fiquei muito feliz Então, porque... senta, levanta, joelho, Senta, levanta, levanta, senta. senta. Mas eu fiquei extremamente feliz porque falou-se de Jesus, a homilia foi totalmente cristocêntrica. Também, né, a parte do credo, para mim, foi extremamente importante porque eu, como presbiteriano, estava acostumado com o credo apostólico. A parte da liturgia eucarística, que você revive todo o centro da nossa fé, né, o ministério pascal, que é realizado na mesa do sacrifício, na Eucaristia. Então, a primeira vez assim foi encantadora. E, na verdade, depois eu nunca mais parei, porque eu chegava a frequentar algumas vezes a catedral aqui em Jundiaí, às sextas-feiras, normalmente por volta de meio-dia, mais ou menos, escondido, né? Nesse período aí de 8 anos, por diversas vezes eu frequentei a missa, mas de forma totalmente oculta, né? Totalmente primitiva, na catacumba, eu ia escondido, para ninguém perceber. Era um católico, sei lá, meio que ninja, né? Isso, meio Se que esconde- ninja. Um Não, criptocatólico. quando eu iniciei a minha catequese em 2012, praticamente ela inteira foi feita assim. Eu não falava nada para ninguém. Eu ficava bem assim, silencioso, né? Apenas eu e a minha hoje esposa Rafaela, né? A Rafa que sabia de fato, né? Então Enfim, vejam que o Eric meio que ficou dividido, né? Entre a igreja presbiteriana, participava dos cultos, né? Mas ao mesmo tempo ia para a missa escondido. isso, até mais ou menos 2009, 2010, que daí foi quando de fato eu me afastei, inclusive até está no meu testemunho isso, e eu comentei na live que fiz com o Alessandro do Veritatis, que um dos pontos assim fulminantes que fizeram com que eu de fato me afastasse da igreja presbiteriana e saísse, mesmo que depois eu tivesse ficado um período desigrejado, porque eu também não sabia se eu ia ou não me tornar católico. Depois de tanto tempo de estudo, a cabeça começa a sair fumaça, então tem hora que você também fica um pouco instável. Mas foi em meados aí de 2009, se eu não me engano, acho que foi no dia 8 de março, que foi um domingo que caiu no Dia Internacional da Mulher, que a Igreja Presbiteriana resolveu fazer uma homenagem, né, para as mulheres da SAF. A SAF é um grupo da Presbiteriana chamada de Sociedade Auxiliadora Feminina. Enfim, foi na escola dominical e o diácono, na época, não vou falar o nome dele, mas ele fez uma homenagem muito bonita a todas as mulheres da Igreja Presbiteriana. E ele falou de todas as mulheres da Bíblia, né? Falou de várias mulheres importantes, falou de Débora, falou de Ana, enfim, falou de várias, 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 mas não falou de Maria. E aí eu fiquei intrigado aqui, eu falei, meu Deus do céu, eu falei, por que esse homem não falou de Maria, né? Eu já estava há 4 anos estudando na igreja. E aí eu, naquele banquinho da igreja sentado, eu comecei a fazer umas associações, né? Falei, bom, em Gênesis 3,15, né, está dito que existiria uma inimizade
entre a mulher e a serpente. E esta, né, no caso algumas traduções colocam o calcanhar de Maria esmagaria a cabeça, outras traduções colocam a descendência, né? E aí eu fiquei pensando, falei, bom, aqui está dizendo que existiria uma inimizade entre a mulher e a serpente. Aí eu voltei para o livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo 12. E nós, como católicos, sabemos das três interpretações, seja Israel, seja a igreja, ou seja Maria Santíssima, que essas os protestantes não aceitam, né? Mas aí no desenrolar do capítulo 12, diz que houve uma batalha, né, entre o dragão, que era a antiga serpente, que perseguiu a descendência de Jesus Cristo, que eram dos filhos da mulher. E aí eu falei, bom, peraí, existe alguma coisa errada aqui. Você está dizendo que tem uma descendência da mulher, uma descendência da serpente. Eu tenho um texto que é chamado de Proto-Evangelho, que é o de Gênesis. E eu tenho o livro do Apocalipse, que é o último da Bíblia, dizendo que existem duas descendências. Falei, pô, tem alguma coisa errada. Aí eu voltei para o Evangelho de Lucas. E aí no Evangelho de Lucas está dizendo, né, lá no capítulo 1, né, no Magnificat, a partir do verso aí 43, São Paulo até o verso 43 para baixo, que é quando Isabel chama Maria de mãe do nosso Senhor, mãe de Deus, onde Maria diz que todas as gerações me proclamariam bem-aventurado. Então eu coloquei uma tríade, né? Geração também é descendência. Então eu tinha uma descendência da mulher em Gênesis 3,15, eu tinha uma descendência da mulher em Apocalipse 12, e tinha todas as gerações que me proclamariam bem-aventurado. E eu falei, bom, e agora? A qual descendência eu pertenço? A da serpente, né, do dragão, que é a antiga serpente, como diz São João lá no Apocalipse, ou a descendência da mulher, que é aquela que proclama ela de bem-aventurada. Eu falei, bom, não tenho dúvidas. Desde esse dia, eu de fato abandonei o protestantismo, embora eu tenha voltado outras duas vezes, uma para presenciar a ordenação de presbítero de um amigo meu, que lá é um pouco diferente, né? O presbítero ele é abaixo do pastor, não é igual a você que será um presbítero. E para presenciar também o batismo da filha dele, de uma criança, mas depois eu não tive mais contato, né? De fato, eu resolvi me dedicar exclusivamente a continuar estudando na igreja, e eu só fui recebido em 2013, né? Então, de 2009 a 2013, ainda existiu um bom tempo, né? Então, praticamente 8 anos de estudo, 8 anos me debruçando em livros. Nesse tempo, eu li a Escritura inteira, eu li o Catecismo da Igreja inteiro, eu li o Direito Canônico inteiro, eu li a Patrística, li textos relacionados à história, li obras apologéticas, obras protestantes, que inclusive eu continuo lendo até hoje, eu não parei, justamente para poder consolidar a minha fé. Tanto é assim que o Eric, com toda essa caminhada de estudos, ele publicou um livro, ou melhor, 2 livros, né? Mas eu só tenho um aqui O outro está atualmente. guardado, está chegando. Amém. Então, aqui está o fruto, vamos dizer assim, de descobertas, de leituras, de aprofundamento, que depois o Eric no final poderá falar um pouco. Eric, você fala no seu testemunho um pouco das descobertas, principalmente da patrística, né? Por qual motivo, vamos dizer assim, você não teve acesso à patrística e só depois de muito tempo começou a descobrir? Bom, Jefferson, eu acredito que eu tenha comentado alguns minutos atrás, mas basicamente é o seguinte: o protestantismo ele enfatiza de fato, né, a escritura, sola escritura. Então, você tem textos, você tem livros que são compartilhados no meio protestante, mas dificilmente você fala sobre a patrística. É claro que hoje eu vejo um movimento muito grande dentro de denominações protestantes para ressurgir a questão da patrística, né? E na verdade eles estão até tentando reinterpretá-la aos modos protestantes para fazer com que aquilo que eles acreditam estejam em linha com a patrística. Mas a verdade é que a patrística ela não é difundida, ela não é divulgada, e se fosse, com toda certeza as pessoas teriam, talvez, pode ser que não se converteriam, não entrariam na igreja, mas teriam um respeito muito maior. Scott Hahn, que é extremamente conhecido por nós, ele tem um curso sobre a Eucaristia, que inclusive, se eu não me engano, está liberado, e para quem fala inglês é um excelente curso, né, no centro de São Paulo, que ele tem fornecido gratuitamente,
que ele fala exatamente isso, que quando ele começou a estudar a igreja, e na época ele era já um ministro, um reverendo presbiteriano, ele começou a buscar na patrística textos e homilias para que ele pudesse levar para os seus membros de comunidade, e ele ficava abismado, porque ele nunca tinha escutado aquilo, porque ele nunca tinha conhecido, tocado nesses textos. E é justamente por isso, porque existe uma ênfase muito grande, e eu até julgo dizer uma bibliolatria, né, dentro desses círculos protestantes, porque de fato a Bíblia ela é, e a gente sabe, né, na verdade nós que somos católicos sabemos que a nossa religião não é de um livro, mas é de um homem, é do Verbo encarnado, é do Cristo. Ele é o autor e consumador de tudo. E a Escritura, na verdade, era um produto da igreja que foi produzida por homens que foram inspirados. Só que a Bíblia, às vezes, ela é de fato colocada nesse sentido, onde toda a regra de fé está incluída ali. E praticamente, em grande parte grande parte das pessoas acabam não conhecendo, porque enfatizam isso, né? Não se existe um outro meio de você aprender, de você estudar, se não for de fato apenas a Escritura, os livros, né? Os 27 livros ali do Novo Testamento, o Velho Testamento. Então é enfatizado, né? Nos nossos cursos, nas nossas igrejas. Mais cedo ou mais tarde nós iremos tocar a tradição, que isso é importante. Mas num culto protestante dificilmente será falado de outra coisa a não ser sobre a Escritura. Então, por isso, a coisa acaba ficando um pouco engessada e as pessoas acabam não descobrindo esse grande tesouro que é a patrística. Né? Uma outra pergunta é a respeito dos testemunhos que você fala que guiaram a igreja até os dias de hoje. Porque em meio a tanta crise que nós vimos e estamos ainda vivendo, como enxergar os santos nesses períodos? Você teve uma nova percepção da intercessão dos santos neste mundo, na vida da igreja? Sim. Jefferson, uma coisa que nós aprendemos como católicos é que às vezes o cano ele pode até enferrujar, mas a água que passa continua limpinha. Limpinha mesmo. Deu até vontade de soltar um aleluia aqui agora, glória a Deus. Mas a verdade é essa, o cano às vezes ele enferruja, mas a água continua sendo limpa. A igreja ela sempre teve crises. Basta olhar o Novo Testamento. Para quem aqui sabe, já leu o livro de Atos, o primeiro ato de São Pedro como Papa, né, líder da igreja, foi um anátema, Ananias e Safira. Por quê? Porque eles roubaram a igreja, inclusive, um anátema tão poderoso que os dois morreram. Né? Se a gente pegar, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, você vai observar que São Paulo ele critica severamente a igreja de Corinto, porque existia um homem ali que estava mantendo relações sexuais com a madrasta. E Paulo fala, poxa, vocês são sem vergonhas, por que vocês estão acobertando essa pessoa? Se você pega as 7 epístolas do Apocalipse, com exceção de uma igreja, todas as outras estavam em profunda corrupção. Mas os santos estavam ali justamente para testemunhar a verdade. Então, por isso que, mesmo que a igreja ela sempre esteve e continuará em crise, porque nós sabemos que existem humanos que, infelizmente, acabam apodrecendo, né, fazendo com que o vestido da igreja fique com um pouquinho de pó. Mas a gente sabe que aquele vestido, aquela água que continua passando, continua limpa. E os santos, eles representam essa maior prova de amor, a maior prova de entrega e de santificação da igreja. Por exemplo, Santo Agostinho. A primeira vez que eu toquei numa obra de Santo Agostinho foi nessa biblioteca da igreja presbiteriana, Confissões. E Santo Agostinho ele era um devasso. Mas foi um homem que santificou maravilhosamente a igreja através das suas obras, através dos seus textos, através, inclusive, de um portfólio doutrinário que ele deixa para a igreja. Nós temos inúmeros. Por exemplo, um outro santo, que é um santo mais recente, Santo Padre Pio. O que esse homem é, o símbolo de sacerdócio, para você, inclusive, que está estudando, né? Que está estudando para se tornar sacerdote do Altíssimo, segundo a ordem de Melquisedeque, para oferecer o sacrifício eucarístico. O que esse homem não foi para a igreja? Todas as dificuldades, sofrimentos, o homem chagado, o homem que recebeu os estigmas de Cristo, homem que de fato santificou a vida de milhares e milhares de pessoas. Nós temos muitos exemplos, e os santos, como diz Padre Paulo, se você de fato quer mostrar o Evangelho para as pessoas, mostre a vida dos santos, mostre a vida dessas pessoas que morreram por amor a Cristo, amor à igreja, desde os santos primitivos até os santos mais atuais. Então, ainda que a igreja sempre tenha passado
todas essas crises, que nós sabemos que são terríveis e machuca o coração do católico, a gente ainda tem esses faróis, né? Nosso Senhor Jesus Cristo diz no Evangelho, né, que não existe nenhuma lamparina que é colocada, né, que é acendida para ficar debaixo da cama. Não, essa luz ela tem que resplandecer, e os santos resplandecem essa luz através da igreja, mostrando que o testemunho do Cristo, o testemunho daquele que morreu por nós, continua vivo através do mundo, mesmo que às vezes o mundo não enxergue, como diz São João lá no seu capítulo 3 do Evangelho. Eric, e trazendo um pouco mais da sua conversão para de 2013 até 2020, né? Em 7 anos como católico. O que mudou? O que, vamos dizer, acrescentou na sua vida espiritual, na sua visão bíblica, na sua visão de igreja? Jefferson, tudo, principalmente a intimidade que nós temos com Cristo, né? Porque uma coisa é você conhecer a Cristo, outra é você recebê-lo dentro de si, através da Eucaristia. Então o católico ele tem essa dádiva maravilhosa, principalmente pelo fato de poder participar da Santa Missa e entender que naquele momento não é apenas nós, igreja militante, que estamos ali, mas é a igreja padecente, a igreja triunfante, são os santos, são os anjos, e dentro desse grande espetáculo, no centro está Cristo, na Eucaristia. Então, se eu pudesse, de fato, resumir esses 7 anos de vivência, de comunidade, que de fato foram anos assim, onde eu aprendi muito. Eu achei, na verdade, que quando eu fui recebido, né, em 2013, eu já sabia tudo, mas eu não sabia. Na verdade, eu não sabia nada. Eu era apenas uma criança ainda que estava engateando, mesmo que eu já tivesse estudado durante 8 anos. E eu aprendi, né, através dessa vivência comunitária, eu dei catequese para adultos, hoje não posso, estou impossibilitado de fazer isso, mas participei de outras formações, etc., encontros, mas se eu pudesse de fato resumir esses 7 anos, eu acredito que é a intimidade que nós temos com o Cristo, porque, Jefferson, é difícil porque nós temos uma natureza decaída, né? Ainda que após o batismo o nosso pecado original ele seja apagado, existe uma coisa que permanece em nós que é a concupiscência, que é a vontade de pecar, aquilo que nós continuamos, isso machuca a nossa alma, isso machuca intimamente o nosso ser. Porque ainda, como diz Santo Agostinho, né, o nosso coração está inquieto enquanto nós não repousamos em Deus, a nossa alma, né, o nosso corpo, a nossa carne, ela continua sendo ferida diariamente porque às vezes, ou na maioria das vezes, nós pecamos contra Cristo, contra o seu coração, nós pecamos contra o coração imaculado de Maria, nós pecamos contra a igreja, contra os irmãos. Só que aqui dentro da fé católica nós temos os sacramentos, nós temos inúmeras possibilidades de se aproximar ainda mais do Cristo, seja através da Eucaristia, seja através do sacramento da reconciliação, que é a penitência. Então, resumindo, né, por mais que nesses 7 anos eu tive essa oportunidade, essa grande graça de hoje estar na Igreja Católica, de fazer parte desse corpo e ainda assim continuar, né, porque às vezes a gente cai, levanta, e todos nós, né, até o fim ainda, né, precisamos batalhar pela nossa santidade aqui na igreja, dentro do grande corpo místico de Cristo, onde Ele é a cabeça e nós somos os membros. Nós temos uma intimidade real e verdadeira com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você começou a estudar a fé católica, você tinha em mente de se tornar católico ou então de mudar a sua visão a respeito da igreja? Não, eu queria, na verdade, converter católicos e tirá-los da grande Babilônia. Não tinha, pelo contrário. Na verdade, eu passei assim, são várias etapas, né? O primeiro é aquele susto, depois a negação, depois a reflexão e depois a conversão. 8 anos, basicamente, não consigo aqui talvez definir se foram 2 anos de enfrentamento, 2 anos de negação, 2 anos de reflexão. Eu sei que dentro desses 8 anos, praticamente eu vivi todo esse progresso, né? todo esse processo. Eu nunca quis me tornar católico. Eu nunca quis sair da minha antiga denominação. De pessoas que eu continuo amando, e mais uma vez eu falo, sou muito grato à minha antiga denominação presbiteriana, aos meus pais que sempre me incentivaram na fé, porque se hoje eu estou na Igreja Católica é porque eles também foram pontes e cooperadores, como diz São Paulo, né? Às vezes as pessoas se assustam e falam, nossa, como que você pode dizer que Maria é corredentora? Poxa,
cooperadora, né? Ela cooperou com a obra salvífica e nós somos cooperadores dessa obra e muitas pessoas cooperaram para que eu chegasse até aqui. Então, respondendo, não, eu não tinha essa ideia, eu não queria me tornar católico, eu não queria sair da minha antiga denominação, eu queria ficar quietinho lá, bonitinho, tocando meu violãozinho no Ministério de Louvor, né, em comunhão com as pessoas, com aquela comunidade. Mas o Espírito Santo incomoda e não tem como. Uma vez incomodado, você precisa correr atrás e buscar a verdade e aceitá-la, né? Aqui eu tenho que abrir vamos dizer assim, um quadro pessoal do Eric, que já é público para todo mundo, né? Que é o seguinte, o Eric tem um apostolado também, muito bom, inclusive, o AC Católica, e que nesses anos o Eric vem ajudando tantas outras pessoas a fazerem essa travessia também. Então, pode contar um pouco dessa experiência, Eric, como tem sido acompanhar essas pessoas e até mesmo a experiência com os católicos que estão voltando para a igreja. Sim. Nós estamos vivendo um novo avivamento, né, aqui no Brasil, e nós somos testemunhas disso. Inclusive, eu tenho trabalhado, né, nessa questão apologética, evangelística, desde 2013. Eu fui confirmado no dia 30 e no outro dia eu já queria falar, eu queria dividir, eu queria compartilhar. E o meu apostolado ele começou muito jovem, muito pequeno, apenas alguns textos no Facebook. Depois alguns desses textos se tornaram artigos mais robustos, que foram migrados para um blog, o Blogspot, e depois do Blogspot eles saíram e foram de fato para um site que hoje nós temos, né, que é o Apostolado da Fé Católica, e que através desse site outras pessoas chegaram. Então, eu tenho, por exemplo, o Gabriel, que mora próximo de mim aqui de Louveira, que é católico de nascimento, inclusive sempre foi um excelente católico e que me ajuda. Tem outras pessoas de outros estados, então eu tenho o Marco Túlio, tenho o Marcos, que são de Minas, o Júnior também, que inclusive cursou a faculdade de teologia comigo, tem o Lucas, que é aqui de Campinas, que também está aqui próximo, o Sandro, que é do Rio de Janeiro. Então são pessoas que chegaram para agregar. O Jefferson também já fez parte, mas ele correu, porque ele tinha um projeto maior. Então nesse tempo nós temos acompanhado vários católicos que não eram católicos, mas que haviam apenas sido batizados na igreja, mas que hoje descobriram a plenitude da fé. Nós temos acompanhado e vivenciado conversões de pessoas que eram protestantes e que eram até inclusive membros de outras religiões. E aqui, por exemplo, eu quero citar o Lucas, que hoje faz parte do AC Católica e tem escrito textos e textos importantíssimos, inteligentíssimos, que às vezes até eu fico abismado com a qualidade dos seus textos. Ele era ateu, o Lucas era ateu, hoje ele faz parte aqui do Apostolado da Fé Católica, louvado seja Deus por isso. Então nós temos vivenciado um grande avivamento porque as pessoas estão redescobrindo a fé, estão descobrindo um cristianismo primitivo, um catolicismo primitivo, que não é um catolicismo inventado depois da igreja de Constantino, como eles dizem, é um catolicismo que é vivenciado da mesma forma como há 2020 anos atrás. Então para nós é uma graça muito importante, é muito bom. Além dessas pessoas que às vezes nós tratamos de forma virtual, eu também cheguei a trabalhar com várias ministrações, pregações e formações que eu fiz ao longo, né, desses 7 anos, e também tive a oportunidade de conhecer outras pessoas, né, porque quando a gente fala de evangelização, a gente não pode pensar apenas na evangelização virtual, mas na evangelização física de pessoas que estão à nossa volta, né, pessoas que de fato precisam e necessitam beber da fonte da água viva, conhecer a fé católica em plenitude. Então, eu, graças a Deus, posso de fato louvar e engrandecer o nome de Deus. Tem nos utilizado como seus cooperadores nessa obra e feito com que cada vez mais as pessoas entendam que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Isso só pode e deve ser vivido em plenitude na Santa Igreja Católica.